Opa, fazer o vídeo aqui explicando aquele trabalho lá no Espaço Aluno do estágio 2, né, a parte de academia e escola, sobre capacidade cardiorrespiratória, né, que é basicamente a capacidade do sistema cardiovascular de transportar oxigênio e realizar a respiração, né, do corpo humano entre o coração, o cérebro, né, e o restante dos músculos do corpo. Aí, no caso, é a capacidade de você respirar normalmente enquanto você está de repouso e a capacidade de você retirar o dióxido de carbono, né, durante a utilização do exercício físico. É uma aptidão, é a aptidão que controla, né, o resultado do atleta ou das pessoas normais também e o que influencia diretamente em exercícios de longa duração e de intensidade moderada a alta. Então, ela que predomina na parte de fazer o cardiozinho ali moderado ou leve durante uma hora, ou em provas até de resistência longa, como maratonas, triatlon, Ironman e por aí vai. É, a aptidão cardiorrespiratória, né, ela está relacionada com vários aspectos da saúde física do ser humano. Uma delas é que ela vai melhorar a sua saúde cardiovascular, que aumenta a capacidade do coração de bombear mais sangue, né? E nisso ele melhora a circulação do corpo como um todo. Esse efeito a gente pode ver geralmente em atletas que já treinam há um bom tempo, né? Se ele for. É interessante a gente até fazer uma comparação, né? Se tiver os exames do começo da carreira da pessoa, quando ela decidiu ser atleta, né? E depois de alguns anos ou até meses, né, já ocorre essa mudança dela estando competindo em alto nível, em alta performance, porque o que vai acontecer é que o coração dela vai ficar mais eficiente conforme você treina a aptidão cardiorrespiratória. Aí a frequência cardíaca dela de repouso vai abaixar, né? Então vamos pegar aqui uma pessoa que não é atleta, tem aí, sei lá, uma frequência cardiorrespiratória de 80 batimentos por minuto, né? Se essa pessoa treinar tal, às vezes nem precisa ser atleta, só dela treinar a aptidão cardiorrespiratória dela, às vezes o batimento por minuto dela já vai para 65, 70, tá? O que já é uma queda de, pô, 10, 15%, 20%, né? E é muito bom isso, porque vai falar que o coração ele tá bombeando menos sangue, então isso é ruim. Não, não é que ele tá bombeando menos sangue. É que ele precisa bater menos vezes para bombear a mesma quantidade de sangue que ele bombeava antes. Então, assim, ele fica mais eficiente. Isso é muito bom para a saúde da pessoa como um todo, né? O aumento da aptidão cardiorrespiratória, o treinamento dela também vai aumentar, né? A resistência do atleta ou da pessoa como um todo, para poder vai conseguir realizar atividades físicas ou exercício físico por mais tempo e uma maior intensidade, se cansando menos, né? Agora partindo aqui mais para um pouco do âmbito social, né? Os exercícios físicos, eles liberam endorfina, dopamina, adrenalina, que são hormônios que mexem diretamente com o seu humor. Então, logo a prática de exercícios aeróbicos, né? E a melhora da aptidão cardiorrespiratória como um todo vai fazer com que tenham sintomas reduzidos, né, nas pessoas de ansiedade e depressão, justamente justamente por esses fatores da atividade física, né? Porque na minha visão, assim, afeta de duas formas. Primeiro, de forma quimicamente no corpo, igual eu já havia explicado, através da liberação de hormônios benéficos, como endorfina, dopamina, adrenalina, que vai que vai melhorar, né, o humor da pessoa ali no dia e o estado psicológico dela. E pra mim tem mais aquela questão de, pô, às vezes a pessoa tá passando ali por um momento meio difícil na vida dela, tá com alguma situação na qual ela tá estressando ela demais, né? E, pô, ali naquela uma hora e meia do dia dela que ela vai estar treinando, que ela vai estar fazendo exercício físico, vai ocupar a cabeça dela com alguma coisa e, assim, vai desviar o foco, né? E, pô, pelo menos ali uma hora e meia vai estar reduzindo bastante o estresse dela, né? É mais questão desse estresse, assim, social, né? Porque o exercício físico, ele causa estresse no corpo. Mas esse estresse que ele vai causar no corpo durante a atividade física, ele vai ser saudável. Diferente do outro tipo de estresse, que é às vezes por algum problema na vida, vida amorosa, social ou no trabalho, né? E assim, o mais óbvio, né, pro final aqui, vai ajudar no controle de peso, né? Vai
Atividades que melhoram geralmente a aptidão cardiorrespiratória são atividades de cunho aeróbico, ou seja, corrida, natação, bicicleta, ciclismo. Então, essas atividades, elas queimam gordura diretamente e botam o corpo em um estado de queima de gordura constante, né? Então, por exemplo, se você fez aí 1 hora de corrida, 1 hora de bicicleta, 1 hora de natação, seu corpo ele não vai queimar gordura somente durante aquele exercício. Esse efeito vai se postergar mais, dependendo do treino, como for feita a periodização do treino, como está a dieta. O corpo vai ficar queimando gordura por até 48 horas, 24 horas, assim. Então, vai melhorar a queima de gordura não só na hora da prática do exercício, mas ao longo do dia como um todo. E isso daí, ou seja, vai aumentar a termogênese do corpo, né? De uma forma como um todo. E vai ajudar na questão do controle de peso, né? Porque aí, no caso, se a pessoa não faz dieta, ela, poderia estar, assim, vamos pegar em caso aqui, ela poderia estar com obesidade tipo 1, obesidade tipo 2, mas aí ela vai estar ali apenas com sobrepeso dentro da normalidade ainda do que é considerado saudável, né? Um método para se avaliar, né, a aptidão cardiorrespiratória são testes que medem o consumo máximo de oxigênio, né, ou seja, teste de VO2 máximo, que é o indicador direto dessa capacidade. As, os exercícios, né, as atividades, igual eu falei, né, ciclismo, corrida, bicicleta, ciclismo, natação, aeróbicos, principalmente, vão ser o que vão melhorar a capacidade cardiorrespiratória e vão fazer com que o atleta, ou a pessoa mesmo, normal, também consiga melhorar o volume de oxigênio máximo que ela consegue utilizar, né? E aí, como é que isso acontece? É parecido com aquele esquema lá do coração, dele reduzir a sua frequência cardíaca, só que aí não é que o corpo ele vai ficar mais eficiente sim, ou seja, você com uma menor quantidade de oxigênio vai conseguir fazer mais exercício, fazer mais esforço, seu corpo vai conseguir produzir mais esforço com menos oxigênio, ou seja, vai ficar mais eficiente, e além de ficar mais eficiente, vai melhorar a capacidade que você consegue captar, né? Ou seja, então você vai essencialmente respirar mais oxigênio e expelir mais dióxido de carbono do seu corpo. Sua respiração vai ficar mais eficiente e mais volumosa no sentido benéfico, né? Agora que o jeito de você prescrever, né, exercícios aeróbicos e para melhorar, né, a aptidão cardiorrespiratória, você tem 3 métodos, né, para você estar aí podendo prescrever, né? 2 deles são mais difíceis, né, um pouquinho, e tem um terceiro que é mais fácil. Os 2 mais difíceis, um pouquinho sendo o mais difícil, é o teste de VO2 máximo, né? Porque você precisa ter um bom fisiologista, um profissional na área que saiba operar as máquinas e conduzir o teste, né? E é um teste um pouquinho mais caro para fazer e tem que estar numa sala especial, tem que ter os aparelhos, tem que ter o horário lá tal, tudo certinho, tem que estar num dia bom, não pode estar num dia ruim. Então são muitas variáveis para serem controladas nesse teste, ele é um pouquinho mais complicado de fazer, um pouquinho mais difícil. Mas ele é o que mede diretamente, né, o que melhor mede como está a capacidade cardiorrespiratória do indivíduo, né? Tem o outro, e aí tem como você prescrever, né, com base nas porcentagens em cima disso. Ali do VO2 máximo, você vai prescrever um exercício onde o atleta vai utilizar 70, 75% da capacidade máxima de volume de oxigênio que ele consegue captar. Então ele não vai estar no 100% dele, mas você vai ter um controle da intensidade do treinamento dele com base nisso. O segundo método, né, seria através dos batimentos cardíacos por minuto, né? Você consegue ali por aquele cálculo, você consegue verificar a frequência cardíaca de repouso do usuário, a frequência cardíaca e a frequência cardíaca máxima que ele pode atingir, né? Aí você bota ali os exercícios é o mesmo esquema do volume de oxigênio máximo, então tipo 50, 60, 70, 80, até 85%, né? Ali é 85, 90% da capacidade de batimentos cardíacos por minuto. Ah, mas não pode passar disso. O que acontece se passar dessa porcentagem? Não é que não pode, né? É porque são poucos. O atleta ele tem que ser muito desenvolvido para ele ultrapassar essa capacidade nos treinos, né? Por exemplo, esse 90% dos batimentos cardíacos, chegar a 95, 99, ou então ultrapassar 100% ali do que seria considerado seguro, saudável. Ele precisa ter um nível muito alto
e ele não pode fazer esse tipo de treino toda vez e todo tempo durante o treinamento dele, né? O treinador precisa saber conduzir esse tipo de treino direitinho também, justamente por ser algo que pode acarretar riscos à saúde, né? É interessante fazer uma vez ou outra ali, mas não é algo que se torna recorrente. Ah, mas então quando que eu vou querer que ele passe dessa capacidade assim de 90, 95% máximo dos batimentos cardíacos por minuto? Durante a competição, né? Porque ali você vai estar pensando em resultado, né, em performance, e ali não é treino. Ali é só durante o período da competição que vai durar. Então, por exemplo, ali nos 100 metros rasos, pô, muito difícil o pessoal chegar na frequência cardíaca máxima em uma prova tão curta, né? Porém, dá pra você, assim, quanto mais melhor, entendeu? Quanto mais você atingir ali batimentos altos, melhor, mais seu coração vai bombear sangue, melhor vai ser o seu desempenho durante a prova, né? Isso falando de forma óptima, né, pro treinamento. Então, assim, não é que você ter uma frequência cardíaca maior, no caso ali de repouso. Por exemplo, ter uma frequência cardíaca ali de repouso de 100, 120 vai ser melhor durante o exercício, para poder fazer a prova, né? Não, aí não vai ser melhor, aí vai ser pior. Por quê? Porque é justamente aquela questão do coração que tem a frequência cardíaca reduzida, tal, devido ao exercício físico, ele é mais eficiente. Então, esse coração mais eficiente é interessante que você consiga utilizar o máximo dele, tá? Assim, o máximo não, né? Porque, pô, vai causar o óbito e o atleta passar mal, assim. Mas o máximo que seria considerado saudável e ótimo dentro da prova ali para que ele não tenha muitos riscos à saúde, porque a gente sabe que atleta não é sinônimo de saúde, né? E o último método para prescrever, que é ali o considerado mais fácil, porém é o que tem mais margem para você poder errar tanto para mais quanto para menos, que é o teste através da percepção de esforço, né? Você faz um teste de percepção de esforço com seu atleta e aí você pega o limiar a velocidade em que ele tem o limiar de lactato, né? E aí você consegue montar o treino, seja se for regenerativo, geralmente vai ser abaixo dessa velocidade limiar de lactato. Então, por exemplo, 80, 90% ali da velocidade do limiar de lactato para um treino mais regenerativo, ou para períodos de menor intensidade durante o treino. Então, por exemplo, o atleta está fazendo ali um treinamento intervalado de corrida, aonde ele vai, corre um tempo e para, né? Ou então tá fazendo um treino ali onde ele dá tiros, né? Aumentando a velocidade, porém, passou 30 segundos, passou um minuto, ele reduz a velocidade dele. De novo, essa velocidade que ele vai estar reduzindo pode ser ali 70, 80, 90% do limiar de lactato. E aí, nos tiros dele, por exemplo, que ele vai dar, ele pode aí passar ali a 120%, 130%, 140% acima da velocidade de limiar do lactato dele, né? E é assim que se prescreve exercícios utilizando as três metodologias aí de atividade cardiorrespiratória.